Seja bem-vindo à 236ª aula do curso de trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: determine o conjunto verdade da equação seno de 3x mais seno de x igual a zero. Bom, gente, primeiro passo, vamos transformar essa expressão que nós temos, seno de 3x mais seno de x, em produto, usando a fórmula que transforma a soma do seno de dois arcos em uma multiplicação entre duas vezes o seno de um arco vezes o cosseno de outro. Ou seja, vamos utilizar a fórmula que transforma a soma entre o seno de dois arcos em um produto. E aplicando desta forma, nós teremos o que? Seno de 3x mais seno de x é igual a 2 vezes seno de 3x mais x sobre 2 vezes cosseno de 3x menos x sobre 2. Observe, 3x aqui equivale ao P da fórmula, o x equivale ao Q. Então, aplicando, vamos ter isso aqui. Prosseguindo, teremos 3x mais x, 4x. 3x menos x, 2x. 4x dividido por 2, 2x. 2x dividido por 2, x. Então, teremos seno de 3x mais seno de x é igual a 2 vezes seno de 2x vezes cosseno de x. Isso tudo é igual a zero, por quê? Porque esta soma é igual a zero. Prosseguindo, vamos fazer o seguinte, como o nosso produto é igual a zero, ou seja, como uma multiplicação entre esses dois termos é igual a zero, diremos o quê? Seno de 2x igual a zero. Próxima etapa, nós temos que substituir o zero por o seno de um arco que seja igual a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Substituindo, por qual arco eu devo substituir? Simples, por um arco cujo seno seja igual a zero. Agora, no ciclo trigonométrico, como é que a gente obtém o seno de um arco? Simples, gente. O seno de um arco é o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, observe aqui. Aonde eu tenho y igual a zero? Bom, eu tenho aqui, onde eu tenho x igual a 1, y igual a zero. E aqui, x igual a 1, x igual a menos 1, né, gente? Y igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que os senos dos árcos de 0 graus, 360 graus e 180 graus é igual a zero. Aí fica a dúvida, tá, mas qual desses três arcos eu devo utilizar? Simples, você sempre deve utilizar o primeiro arco na ordem crescente. O primeiro arco na ordem crescente é o arco de 0 graus. Logo eu diria o quê? Seno de 2x igual ao seno do arco de 0 graus. Próxima etapa, irei converter o arco de 0 graus para radiano. Agora, se você não lembrar que o arco de 0 graus vale 0 radiano, aplique a regra de 3, 180 graus está para π, assim como 0 graus está para x. Multiplique em x, você terá 180 graus vezes x igual a 0 graus vezes π. Isole x, você terá que x é igual a 0 graus vezes π dividido por 180 graus. Logo você vai ter o quê? Que x é igual a zero. Porque 0 graus vezes π, 0 graus, dividido por 180 graus, zero. Então o valor em radiano do ar de 0 graus é zero. Chegou aqui, próximo passo. Lembre-se do seguinte, que as equações trigonométricas do tipo seno de x igual a seno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando os arcos de medida x e alfa possuem extremidades que são coincidentes no ciclo trigonométrico, com relação ao eixo da ordenada y. Agora, por que é com relação ao eixo da ordenada y? Simples, gente. Porque o seno de um arco é o quê? É o valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, se a gente está atuando com a função seno, a gente vai ter sempre a ordenada como referência. Agora, o segundo caso é quando há uma simetria entre as extremidades do arco de medida x e alfa com relação ao eixo da ordenada y. Agora, quando no primeiro caso aqui, se nós nos encontrarmos no primeiro caso, nós deveremos fazer o quê? Nós deveremos aplicar a seguinte relação, Seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, se nos encontrarmos no segundo caso, devemos aplicar essa relação. Seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π, ou x for igual a π menos alfa mais k vezes 2π. Aí nessa hora vem a pergunta, tá, mas em qual caso nós nos encontramos, no primeiro ou no segundo? Bom, gente, aqui vai um conceito que você deve guardar. Os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus
não possuem simetria dentro do ciclo trigonométrico, nem com relação ao eixo da ordenada y, nem com relação ao eixo da abscissa x. Se não possuem simetria, nós nos encontramos no primeiro caso. O caso é o caso da coincidência entre as extremidades dos árcos de medida x e alfa. Logo, nós usaremos a primeira relação, ó, seno de x igual a seno de alfa, se e somente se x for igual a alfa mais k vezes 2π. Então, para o que nós temos aqui, nós teremos, ó, seno de 2x igual a seno de 0, se e somente se 2x for igual a 0 mais k vezes π. Aí aqui você fala, calma aí. Por que que não é k vezes 2π? Por que que é k vezes π? Simples, gente. Nós estamos aqui atuando, ó, com a função do seno do arco duplo, seno de 2x. E o período dessa função é o quê? É 2 vezes menor que o período da função seno de x. Observe, esse 2π aqui, ó, é o período da função seno de x. Se a função seno de x possui como período 2π, a função 2 vezes seno de x possui um período 2 vezes menor, portanto π. Então você deve guardar isso aqui, ó. Esse é um outro conceito que você deve ter aí na sua mente quando estiver resolvendo esse tipo de exercício. Agora observe, ó. O que nós tivemos aqui, ó, ao aplicar a fórmula para transformar a soma em um produto, foi o que? Nós resultamos que em um produto do seno do arco duplo. E como a função seno, ó, como foi demonstrado na aula onde eu introduzi a função seno, possui, ó, um período de 2π, ou seja, o período dela dentro do ciclo trigonométrico equivale a uma volta inteira no ciclo trigonométrico, que dá 360 graus. A função seno de 2x vai ter um período 2 vezes menor. Então vai ser o que, ó? Não vai ser 2π, vai ser π. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido este conceito. Agora, prosseguindo, ó, vamos ter isso aqui, ó, 2x igual a 0 mais k vezes π. Tenho que isolar o x. Para isolar o x, basta pegar o 2 que está multiplicando ele e passar para o outro lado. E o que, que vai acontecer? Eu vou ter o seguinte, ó, 0 mais k vezes π dá k vezes π. Passo 2 para o outro lado, vou ter o quê? 2 dividindo k vezes π. Então, x é igual a k vezes π sobre 2. Próximo passo. Vou fazer o mesmo para o cosseno aqui de x que eu obtive. Vou igualar a 0. Igualei a 0. Depois o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse 0 pelo cosseno de um arco que seja igual a 0. Agora, eu devo me lembrar que o cosseno de um arco é o valor de x no ponto que um arco se encontra. Então, eu quero saber qual é o arco cujo cosseno é igual a 0. Simples, eu venho aqui nesse ciclo trigonométrico e penso, ó, onde eu tenho x, os arcos que têm x igual a 0. Bom, neste ponto aqui eu tenho, ó, x igual a 0, y igual a 1. Então, eu tenho que o arco de 90 graus possui cosseno igual a 0. Mas eu também tenho, ó, x igual a 0, y igual a menos 1 neste ponto. Então, eu tenho que o arco de 270 graus também possui cosseno igual a 0. Agora, qual desses arcos eu devo utilizar? Simples, ó, sempre o primeiro na ordem crescente. O primeiro na ordem crescente é o arco de 90 graus. Logo, cosseno de x igual a cosseno de 0. Então, cosseno de x vai ser igual a cosseno do arco de 90 graus. Próxima etapa, irei converter o arco de 90 graus para radiano. Aplicando aqui a regra de 3 que eu já apliquei antes. Não, ó, aplicando na regra de 3, eu vou ter o quê? 180 graus vezes x igual a 90 graus vezes π. X vai ser igual a 90 graus vezes π dividido por 180 graus. X, portanto, vai ser igual ao quê? 90 graus vezes π dividido por 90 graus, π. 180 graus dividido por 90 graus, 2. Então, tem que o valor em radiano do arco de 90 graus é π sobre 2. Logo, cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2. Cheguei aqui, devo me lembrar que as equações trigonométricas do tipo cosseno de x igual a cosseno de alfa se encontram em dois casos. Primeiro caso, quando as extremidades, né, dos arcos de medida x e alfa são coincidentes no ciclo trigonométrico, só que com relação ao eixo da abscissa x. Por que com relação ao eixo da abscissa? Simples. Porque o cosseno de um arco é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Então, por isso que é com relação à abscissa x. E neste caso, eu devo dizer o quê? Ó? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se e somente se, x igual a alfa mais k vezes 2π. Agora, se eu não estiver neste caso onde há uma coincidência entre as extremidades dos arcos, e sim no caso que há uma simetria, pois esse é o segundo caso, quando há uma simetria com relação a isso da abscissa a abscissa x em relação às extremidades dos arcos de medida x e alfa, eu devo utilizar a seguinte relação. Cosseno de x igual a cosseno de alfa, se e somente se, x igual a alfa mais k vezes 2π, ou x igual a menos alfa mais k vezes 2π.
Agora, nós encontramos no caso onde é uma simetria ou no caso onde há uma coincidência, foi o primeiro caso? Bom, lembre-se, ó, os arcos de 0 graus, 90 graus, 180 graus, 170 graus, 360 graus não possuem simetria dentro do círculo trigonométrico, nem com relação ao eixo da abscissa, nem com relação ao eixo da ordenada. Logo, se eu estou trabalhando com arco de 90 graus, eu estou no primeiro caso onde há coincidência. Observe que os demais arcos possuem simetria com relação ao eixo da abscissa e com relação ao eixo da ordenada, mas esses 5 não. Então, eu vou ter o quê? Ó? Cosseno de x igual a cosseno de alfa, C somente C, x igual a alfa mais k vezes π. Aplicando, eu vou ter o quê? Cosseno de x igual a cosseno de π sobre 2, C somente C, x igual a π sobre 2, mais k vezes π. Agora, por que k vezes π? Simplesmente, novamente, ó, a transformação em produto aqui, ó, quando eu transformo em produto, eu tenho aqui, ó, cosseno de 3 vezes x. Quando eu transformei em produto, eu acabei tendo o quê? Como resposta aqui, ó, no produto, o seno do arco duplo. Aqui eu tive, ó, 3x mais x deu 4x, dividido por 2x. E ele não vai multiplicar a função, ó, cosseno de x que eu tirei daqui, porque aqui não deu, ó. Cosseno de x menos x, 2x, dividido por 2x. Então ficou o quê? 2 vezes o seno do arco duplo vezes a função cosseno de x. O que isso vai fazer com a função cosseno de x? Vai alterar o período dela. Então, se a função cosseno de x possui como período 2π, quando ela for multiplicada pela função seno de 2x, ela vai possuir o quê? Esse período alterado pela metade. Então, ó, vai ocorrer isso aqui, ó. O período vai cair pela metade. Eu vou ter, então, ó, π. Por causa dessa influência. Bom, agora que eu obtive as respostas, eu poderia determinar o conjunto verdade. E o conjunto verdade vai ser este aqui, ó. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a k vezes π sobre 2, ou x é igual a π sobre 2 mais k vezes π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aí a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, esqueça de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.